Mais um veículo de comunicação coloca Rosário nos holofotes nacionais. Desta vez foi o site de notícias UOL, que publicou uma reportagem da Folha de São Paulo, envolvendo o prefeito de Rosário, Calvé Filho. A matéria diz que, em conversa gravada obtida pela Folha, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, afirma que o governo federal prioriza prefeituras cujos pedidos de liberação de verba foram negociados por 2 pastores que não têm cargo e atuam em um esquema informal de obtenção de verbas do MEC. Milton Ribeiro diz que isso atende a uma solicitação do presidente Jair Bolsonaro. Disse ele, abre aspas, foi um pedido especial que o presidente da República fez para mim sobre a questão do pastor Gilmar, fecha aspas. O ministro se expressou assim em uma conversa em que participaram prefeitos e os 2 religiosos citados. Os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura têm, ao menos desde janeiro de 2021, negociado com prefeituras a liberação de recursos federais para obras como creches, escolas, quadras ou para a compra de equipamentos de tecnologia. Os recursos são geridos pelo FNDE, órgão do MEC controlado por políticos do Centrão. Na reunião dentro do MEC, Ribeiro falava sobre o orçamento da pasta, cortes de recursos da educação e a liberação de dinheiro para essas obras na presença de prefeitos, lideranças do FNDE e dos pastores Gilmar e Arilton. Disse mais o ministro, porque a minha prioridade é atender primeiro os municípios que mais precisam e, em segundo, atender a todos os que são amigos do pastor Gilmar. Milton Ribeiro também indica haver uma contrapartida à liberação de recursos da pasta. Abre aspas. Então, o apoio que a gente pede não é segredo. Isso pode ser... No momento o áudio ficou inaudível. É apoio sobre construção das igrejas. Fecha aspas. Na gravação ele não dá detalhes de como esse apoio se concretizaria. A Folha de São Paulo diz mais ainda que o governo Bolsonaro tem sido marcado por cortes de recursos da educação. Os investimentos da pasta nos 2 primeiros anos da atual gestão foram os menores da década. Questionados, MEC, FNDE e a presidência não responderam. Gilmar Santos e Arilton Moura foram procurados, mas também não se manifestaram. Os 2 pastores têm proximidade com Bolsonaro desde o primeiro ano do governo. Em 18 de outubro de 2019, participaram de evento no Palácio do Planalto com o presidente e ministros. Em 10 de fevereiro do ano passado, por exemplo, estiveram ao lado de Ribeiro e também do presidente Bolsonaro em evento no MEC, com 23 prefeitos. Os nomes dos pastores não aparecem na agenda oficial. A atuação dos 2 foi revelada na semana passada pelo jornal O Estado de São Paulo. Segundo relatos de gestores e assessores feitos sob anonimato, os pastores negociam pedidos para a liberação de recursos a prefeituras em hotéis e restaurantes de Brasília. Depois entram em contato com o ministro Milton Ribeiro, que determina ao FNDE a oficialização do empenho. O primeiro passo da execução orçamentária é que reserva o recurso para determinada ação. Políticos chegaram a ser recebidos na residência do próprio ministro, fora da agenda oficial, após reunião no Hotel Granbitá, na capital federal. Aí é que Rosário entra na história. Isso mesmo, Rosário do Maranhão. Em 5 de janeiro, o prefeito da cidade, Calvé Filho, do PSC, gravou um vídeo com o ministro direto do apartamento dele, na Asa Norte de Brasília. Calvé falava sobre o encontro, abre aspas, para tratar de liberação de recursos para a construção de escolas, de uma creche e equipamentos, fecha aspas. Acompanhe o vídeo na íntegra. Olá, gente, louvado seja Deus. Estou aqui em Brasília, junto com o ministro Milton Ribeiro, dia 5 de janeiro de 2022, tratando de assuntos da nossa cidade, para levar a educação de qualidade, levar a educação para as nossas crianças, jovens, sempre pensando no melhor para a cidade de Rosário. Não é isso, ministro?
É isso mesmo. E eu estou também muito feliz de receber o Calvé, a primeira-dama de Rosário, e estou muito feliz porque eu vejo um jovem líder político interessado num dos assuntos que são os assuntos mais importantes na vida de qualquer município, que é a educação. Então, aquilo que nós pudermos ajudar aqui, pode contar com a gente aqui e seja sempre bem-vindo. Obrigado, ministro. Perguntado sobre este encontro, o prefeito disse à reportagem da Folha de São Paulo que foi um encontro informal, mas que acabou rendendo mais. Abre aspas. Milton Ribeiro é pastor evangélico, amigo de outros pastores. Por causa desses amigos estivemos juntos, disse o prefeito Calvé Filho, que reforçou ainda a atuação de parlamentares nas demandas do município. Calvé negou veementemente que tenha negociado obras com os pastores. Disse conhecer Arilton pessoalmente e ter falado com Gilmar só por telefone. As conversas com os dois, diz o prefeito, foram para organizar pregações de Gilmar na cidade, confirmada por esta entrevista dada ao Estação News, quando do ato da entrega da escola no povoado Sapucaia, zona rural do município de Rosário. O aniversário da cidade está chegando aí. Deus tem sido tão bom, Deus é fiel. Que um dos preletores desse dia vai ser o ministro da Educação, Milton Ribeiro, que é pastor, e juntamente com o pastor Gilmar Santos também. O prefeito afirma que conseguiu a liberação de 5 obras de educação, pelo regramento do PAR, Plano de Ações Articulações. As transferências do FNDE devem seguir somente critérios técnicos, analisados de modo impessoal, pelos técnicos do órgão. Em 15 de abril do ano passado, os pastores participaram de evento no MEC, em posição de destaque ao lado do ministro. E no mesmo dia negociaram obras de educação com gestores no Hotel Grambitar e no restaurante Tia Zélia, ambos em Brasília. Prefeitos presentes nesse encontro conseguiram liberação para novas obras. O município de Anajatuba, no Maranhão, de 27 mil habitantes, por exemplo, teve 6 obras empenhadas. A prefeitura nem sequer comprou ainda os terrenos. O prefeito Helder Aragão, do MDB, esteve no MEC em 15 de abril e se encontrou com o pastor Arilton no Hotel Grambitar, local usado recorrentemente pelos pastores. Disse o prefeito de Anajatuba do Maranhão, abre aspas, esse pastor Arilton eu conheci em Brasília, não tenho amizade com ele, fui até um hotel em Brasília onde tinha vários prefeitos e ele falava que conseguia obra para o FNDE, fecha aspas. Aragão afirmou que mesmo em Brasília não negociou obras com os pastores, nem com qualquer pessoa do MEC, e que os empenhos foram garantidos pelas vias burocráticas. As intermediações dos pastores também ocorreram em eventos pelo interior do país, sobretudo na região norte. Ambos acompanharam o ministro e o presidente do FNDE, Marcelo Lopes da Ponte, em viagens a municípios. Em maio passado estiveram em Centro Novo do Maranhão, município de 22 mil habitantes. Ambos integraram oficialmente a mesa da solenidade e tiveram falas, como se fossem integrantes do governo. Num vídeo da cerimônia, o ministro disse, abre aspas, minha história com o Centro Novo começa com Arilton, esse homem que pegou no meu pé e insistiu para que eu desse atenção ao Maranhão. Depois conheci o Gilmar, o líder da igreja que também ficou no meu pé, fecha aspas. O presidente do FNDE agradeceu aos pastores pela organização do evento, o que evidencia o protagonismo de ambos na definição da agenda da pasta. O prefeito de Centro Novo, Júnior Garimpeiro, do PP, foi procurado, mas não respondeu. No mesmo mês, Arilton viajou com o ministro em aeronave da FAB, Força Aérea Brasileira, a Alcântara, também no Maranhão. Segundo informações oficiais, o município garantiu empenho para 5 obras, no valor de 27 milhões de reais. Em ao menos 6 solenidades oficiais, ambos se sentaram na mesa reservada às autoridades. O pastor Gilmar Santos comanda a Igreja Ministério Cristo para Todos, em Goiânia, Goiás, ligada à Assembleia de Deus. Ele nasceu em São Luís, no Maranhão, estado onde concentra forte articulação com os prefeitos, assim como no Amazonas. O Maranhão teve 94 municípios atendidos com 267 empenhos para a transferência do FNDE no ano passado. Esses empenhos referem-se a obras ou aquisição de equipamentos ou veículos que somam 684 milhões.
Gilmar Santos preside uma entidade chamada Convenção Nacional de Igrejas e Ministros de Assembleia de Deus no Brasil, Cristo para Todos, da qual Arilton aparece como secretário. Milton Ribeiro chegou ao cargo em julho de 2020, após a demissão de Abraham Weintraub, sem experiência em políticas públicas. Foi escolhido por Bolsonaro exatamente por ser evangélico, como um aceno para a base religiosa que apoia o governo. Ribeiro lidera uma igreja presbiteriana em Santos, São Paulo. Não é a primeira vez que o seu nome aparece em suspeitas envolvendo outros evangélicos. Em maio de 2021, a Folha revelou que o ministro atuou a favor de um centro universitário privado, suspeito de fraude no ENAD, Avaliação de Ensino Superior. A Unifil de Londrina, Paraná, é presbiteriana, assim como o ministro Milton Ribeiro protelou o envio do caso à Polícia Federal, como preconiza a área técnica do MEC. Nos primeiros meses como ministro, ele chegou a ser apontado nos bastidores como decorativo, por não se inteirar das rotinas da pasta. Mas com o passar dos meses, reforçou iniciativas ideológicas e se aproximou de políticas do Centrão para se estabelecer no cargo. A administração do terceiro ministro da Educação de Bolsonaro ainda acumula erros em transferência de recursos exatamente do FNDE. No ano passado, o fundo cometeu equívocos da ordem de 766 milhões em transferências do principal mecanismo de financiamento da educação básica, o Fundeb. Infelizmente, mais uma vez, o município de Rosário é assunto em pauta nacional. Porém, para muitos evangélicos, empolgados com o casamento político-religioso vivido atualmente no país, assim como também no município de Rosário, dirão que isso é uma perseguição demoníaca, que na verdade as políticas públicas estão abençoando a nação brasileira através das igrejas. Por um outro lado, devemos analisar que políticas públicas já está dizendo políticas públicas e não políticas para uma classe ou para uma categoria, priorizando uns e colocando outros às margens, que também deveriam ser contemplados com o de melhor que há nesta nação. Vemos ao longo da história da igreja que o casamento político-religioso não foi benéfico para os tempos do Império Romano. Devemos tomar muito cuidado, sermos cautelosos, para que Constantino não venha ressurgir em pleno século XXI. A minha prioridade é atender, primeiro, os municípios que mais precisam. E segundo, atender a todos os que são amigos do pastor Gilmar. Não tem nada com o Arilton e tudo com o Gilmar. Está entendendo, Gilmar? Sim, senhor. Ele também escuta. Ele escuta. Então, o Gilmar. Obrigado. Que foi um pedido especial que o presidente da República fez para mim sobre a questão do Gilmar, apoio. Então, o apoio que a gente pede não é segredo, isso pode ser publicado. É apoio sobre a construção das igrejas. Nós estamos fazendo o que ninguém nunca fez. Eu considerei isso com o ministro Milton, agradecendo a ele e, através dele, ao presidente, nosso presidente Jair Bolsonaro, porque eles acreditaram nesta proposta. Então, nós estamos fazendo um governo itinerante, principalmente através da Secretaria de Educação, levando aos municípios os recursos, o que o MEC tem para os municípios. A gente percebe a necessidade do governo itinerante nos pequenos municípios. Os grandes já têm o seu legado. Se há uma diferença nesse município, esse legado sai de cada um de vocês. Foi por isso que me houve um maior interesse de trazermos o nosso ministro, o nosso irmão, o nosso amigo, para cá, para esse município. Pelo histórico da cidade na área de educação. Esse é o nosso governo, é o governo do presidente Jair Bolsonaro.
Nós queremos fazer um governo diferente, mas esse governo só muda com a educação. Que Deus abençoe a todos vocês. Meus amigos Arilton e Gilmar, muito obrigado. As coisas aconteceram também pela instrumentalidade dos senhores. Nós já fizemos em alguns lugares. Fizemos em São Paulo, em 2 lugares, no mesmo modelo. Sem política, sem discurso de parlamentar nenhum, respeito os parlamentares, mas é técnica. Nós solicitamos esta reunião com o ministro Milton Ribeiro para trazer a ele, ao conhecimento dele, vários prefeitos de diferentes municípios do nosso Brasil que trabalham também com a igreja. Muitos deles são obreiros da nossa igreja e estão exercendo lá a sua administração da maneira que o presidente da República defende, anuncia, digna, sem corrupção, e trazer aqui suas demandas, algumas coisas que estão lá, que diz respeito ao Ministério da Educação, que na medida do possível o ministro com a sua equipe poderá oferecer uma